bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente mergulha num episódio bem específico, sabe? Aquele que marcou a festa do Peão de Barretos. Tenta imaginar a cena, arena lotada, poeira, luzes piscando e aquele som sertanejo no talo. É aí que surge a Virgínia Fonseca. Ela tinha acabado de se divorciar do Zé Felipe, né? A coisa tinha sido oficializada, tipo, um mês antes, 15 de julho, então a presença dela ali já era significativa. Dizem que a ideia era mostrar força, apesar de tudo. E o look, claro, deu o que falar. Vestido prata coladinho, bota branca, chegou como estrela, com flash pra todo lado, aquele burburinho. E a imagem pública dela estava num momento chave, né? De reinvenção. Só que, pelo material que a gente tem aqui para analisar, que é uma transcrição bem detalhada de um vídeo do YouTube sobre essa noite, parece que tinha uma tensão ali nos bastidores. Fontes próximas a ela, que são citadas nesse relato, falavam de sentimentos meio confusos depois da separação. Sabe aquela luta interna entre a imagem pública forte que ela sempre cultivou e talvez uma vulnerabilidade ali do momento? Uhum. E é justamente essa tensão que é o ponto de partida para nossa conversa de hoje, né? Tudo que a gente vai discutir vem desse relato específico, que documenta não só o incidente em si, mas o que veio depois, as reações. Exato. A nossa missão aqui é meio que desmontar a sequência dos fatos, ver como o público e a mídia reagiram e tentar entender o impacto disso na Virgínia, no Zé Felipe, na Ana Castela. Mas, importante, usando só as informações que estão nessa fonte que a gente tem. É explorar os fatos como foram apresentados ali e as narrativas que surgiram. Ok, então vamos direto pro momento crucial, né? O que mudou tudo naquela noite para Virgínia? Ela estava lá se preparando para fazer uma transmissão ao vivo, um trabalho dentro da festa. Foi aí que ela viu o Zé Felipe chegando, no mesmo lugar. E ele não estava sozinho. Do lado dele, a Ana Castela, outra estrela gigante do sertanejo, que também ia se apresentar lá. O relato que a gente analisou descreve o Zé Felipe sorrindo, posando para a foto. E os fotógrafos, claro, registrando tudo. E a descrição da reação da Virgínia nessa fonte é bem gráfica. Testemunhas oculares que estão citadas lá disseram que ela pareceu congelar, que ficou visivelmente sem reação, sabe? Que o choque foi nítido no rosto dela. Entendi. E essas mesmas fontes próximas que o relato menciona reforçam essa ideia, né? De que ela não esperava ver os dois juntos, assim, em público, tão cedo depois do divórcio. A surpresa parece ter sido genuína mesmo, pelo menos é o que essa descrição indica. Pois é, e o relato continua, dizendo que poucos minutos depois dessa cena, a Virgínia foi vista saindo de fininho da área VIP, indo para a saída do evento. Não fez alarde na hora. Foi uma saída quieta. Mas o impacto nas redes sociais, esse foi barulhento. E na hora. Imagina, o pessoal com o celular na mão, né? O material diz que antes da meia-noite, a hashtag Virgínia em Barretos já estava bombando no X, o antigo Twitter. E rapidinho começaram a pipocar os vídeos, né? Aqueles clipes curtos dela andando para a saída, às vezes de cabeça baixa, espalhou por WhatsApp, invadiu o perfil de fofoca tipo choquei, gospe do dia, segue a Kemi, tá tudo lá na nossa fonte. E as legendas, imagino, já interpretando tudo. Exato. Coisas tipo, Virgínia não aguentou o climão, ela nem esperou o show começar, abandonou Barretos, a narrativa da fuga começou ali, na hora. E aí começou a especulação online, né? O que teria sido aquilo? Ciúme, protesto, desconforto real ou até marketing. Isso. O relato descreve bem esse debate que começou na hora. As teorias corriam soltas. Naquele momento eram só perguntas, claro, mas a polêmica já estava na rua, dominando a conversa sobre Barretos. E o que torna essa análise interessante, e a fonte que a gente tem ressalta isso, é o contraste, né? Enquanto a Virgínia saía... O Zé Felipe ficou. O relato descreve ele lá sendo filmado, rindo, falando com fã, até dançando do lado da Ana Castela enquanto tocava uma música. Essa postura dele também foi capturada e compartilhada na hora. E como isso foi recebido? Olha, segundo o material, a interpretação de muita gente online foi negativa. Viram como frieza, indiferença, até provocação para Virgínia. O relato até menciona um comentário específico que viralizou, tipo,
ela saindo à balada e ele dançando. Que falta de sensibilidade. E essa publicação, diz a fonte, teve mais de 100 mil curtidas rapidinho. Mostra o peso da percepção, né? Nossa. E essa percepção negativa só cresceu, imagina. Sim. A fonte fala da hashtag Pai Virgínia Abandona, uma ironia com o papel de pai recém-separado. Diz que lá pelas 2 da manhã já tinha mais de 300 mil menções no X. É impressionante como um lance pessoal dos três ofuscou totalmente a cobertura do show da Ana Castela, que era para ser um dos pontos altos da festa. E as redes viraram um ringue, né? Tim Virgínia contra Tim Anazé. Exatamente como o relato descreve. De um lado, Tim Virgínia, falando em autopreservação, dignidade. Do outro, Tim Anazé, dizendo que ele estava solteiro, ela era só colega. A polarização foi na hora. No dia seguinte, imagino que a imprensa tradicional caiu em cima. Totalmente. O nome da Virgínia estava em tudo quanto é portal grande. UOL, Metrópolis, O Dia, Quem. A fonte detalha isso. Manchetes tipo, climão em Barretos. Virgínia deixa a festa às pressas após encontrar Zé Felipe e Ana Castela. E aquelas fotos dela saindo de cabeça baixa, ilustrando tudo. E na TV também, né? Também. O material cita programas de manhã e de tarde. O encontro, na Globo, teria debatido foi espontâneo ou calculado. O Fofocalizando no SBT foi mais direto. Apresentadores, segundo a fonte, dizendo que a Virgínia nunca engoliu essa proximidade do Zé com a Ana e que a saída foi uma resposta não verbal. E aí o relato que a gente tem entra num ponto bem interessante, sobre a análise da imagem pública disso tudo. Exato. A fonte indica que especialistas em imagem começaram a analisar o caso. E a interpretação que foi ganhando força, segundo esses analistas citados lá, era que a saída da Virgínia, que podia parecer fraqueza para uns, na verdade virou um símbolo forte de vulnerabilidade, justo no momento em que ela precisava se redefinir depois do casamento. E essa vulnerabilidade foi amplificada pela comparação com a Ana Castela, que o relato chama de inevitável. Isso. A Ana era jovem, ascensão, colega de palco, e agora vista com o ex da Virgínia. Essa justaposição, segundo a análise da fonte, intensificou o drama e acabou gerando empatia pela Virgínia em parte do público. Aquela narrativa da mulher desrespeitada, mesmo sem confirmação de nada entre Zé e Ana, ganhou força. E no meio disso tudo, a Virgínia ficou quieta no começo, né? O que chamou a atenção porque ela é super ativa nas redes. Exata. O material ressalta esse contraste. Mais de 45 milhões de seguidores na época e nenhum pio sobre Barretos. O silêncio dela, como a fonte descreve, ficou ensurdecedor. Só alimentou mais ainda as especulações. Foi estratégia da equipe dela, então? Pelo que consta na fonte, sim. Ordem inicial de silêncio total. O debate interno que o material descreve era sobre os riscos. Parecer madura versus parecer fraca, acuada. Era uma costa. E aí vazou aquele vídeo amador, né, dela falando, eu não vou ficar aqui. Isso deve ter aumentado a pressão. Com certeza. A fonte menciona que esse vídeo, mesmo em perfis menores, viralizou. A frase curta, num tom nervoso, foi vista como a prova do desconforto dela com a presença dos dois. A campanha online, #FalaVirgínia, ganhou força aí. Enquanto isso, Zé Felipe e a Ana Castela deram declarações curtas, protocolares. Isso, segundo o relato. Zé falando algo tipo, tô de boa, gente, vamos curtir. Ana dizendo, meu foco é cantar. Mas o material sugere que isso foi recebido com ceticismo. Pareceu tentativa de minimizar ou indiferença. O resultado? Mais pressão ainda sobre a Virgínia. E aí ela decidiu falar. Como foi isso? Escolheram aquele formato de vídeo selfie mais direto. Exato. A fonte diz que a equipe optou por isso para passar autenticidade, proximidade, um formato que ela já usava. Mas, apesar da cara de espontâneo, o relato deixa claro que todo mundo sabia que cada palavra ali seria milimetricamente calculada. O assunto era muito delicado. E o vídeo saiu numa terça de manhã. Como foi o conteúdo? Ela pareceu séria, sem muita maquiagem, camiseta básica, olhando para a câmera. Tom de voz firme, mas com emoção contida, segundo a descrição da fonte. E as frases-chave que o material destaca foram tipo: não fugi de ninguém, apenas escolhi não permanecer num ambiente onde eu não estava me sentindo confortável. E sim, por isso eu me retirei.
E ela continuou falando sobre seguir a vida dela? Isso. Falou algo como: respeito a história que vivi, mas hoje sigo minha vida. Não vou me diminuir, não vou competir. Cada um faz suas escolhas, e eu escolho ter paz. E a repercussão? Explodiu, né? Instantânea e massiva. Como o relato detalha, o vídeo viralizou, foi replicado em todo lugar. A frase "não estava confortável" virou manchete. E a hashtag Eu Escolho a Paz, que ela lançou. Virou trending topic na hora. Mostrou a força do apoio que ela mobilizou. O engajamento dela disparou. Números impressionantes que a fonte cita, tipo 500 mil curtidas, 60 mil comentários. E ainda teve apoio público de outras artistas, como a Simone Mendes, que o relato menciona. Ok, conectando isso tudo. O vídeo dela mexeu com o outro lado, imagino. Zé e Ana ficaram quietos no início? No início, sim. Mas o material cita fontes próximas ao Zé Felipe dizendo que ele ficou bem irritado. Sentiu que o vídeo dela o colocava como vilão, com essa coisa do não estava confortável, E a Ana Castela? tentando se dissociar do conflito do ex-casal. E as marcas? O relato fala que as marcas que trabalhavam com a Virgínia apoiaram ela publicamente. Sim, isso é um ponto interessante que a fonte destaca. Várias empresas repostaram o vídeo dela com mensagens de apoio, força, respeito, e isso foi visto pelo público e pela mídia, segundo o relato, como um endosso à versão dela. Um sinal de que, comercialmente, a polêmica não a prejudicou, talvez até fortaleceu. Mas o Zé Felipe não ficou quieto por muito tempo, né? Fez uma live. Não aguentou a pressão, parece. Decidiu fazer uma live no Instagram, meio de improviso, lá da Fazenda, e o tom descrito na fonte foi bem defensivo, irritado. Falou coisas tipo: não vou ficar calado, eu e a Virgínia não estamos mais juntos, acabou, tenho direito de viver minha vida, não fiz nada escondido. E a parte mais polêmica foi a defesa da Ana Castela, né? Como a fonte relata isso? Ele defendeu ela com força. Disse algo como: a Ana é minha amiga, parceira, não tem nada a ver com esse circo, peço respeito por ela. E qual foi o impacto disso, segundo a análise que a gente tem? O impacto, segundo a interpretação na fonte, foi jogar mais lenha na fogueira. Intensificou a polarização. Muita gente viu como ele escolhendo um lado, provocando a Virgínia ao chamar de circo. Para os defensores da Virgínia, foi a prova de que ele não se importava. A fonte até menciona boatos de que a Virgínia assistiu e ficou abalada, sentindo que ele usou a Ana para cutucá-la. Entendi. Depois dessa live do Zé, a Ana Castela deu uma declaração mais formal, né? Numa entrevista de rádio. Sim, e o tom dela, segundo a fonte, foi bem diferente. Cuidadosamente conciliador. Falou que respeitava a Virgínia, a trajetória dela, que o que aconteceu em Barretos não foi planejado por ela, que ela estava lá para trabalhar, e a frase-chave: se a minha presença de alguma forma causou algum desconforto, não foi minha intenção. E como essa fala da Ana foi recebida? Também dividiu opiniões, segundo a análise no nosso material. Uns elogiaram a maturidade, por tentar acalmar as coisas, outros acharam uma indireta sutil, tipo, se causou desconforto, questionando a reação da Virgínia. As marcas da Ana, diz a fonte, apoiaram essa postura mais pacífica dela. E como essa história toda foi se acalmando, pelo menos por um tempo, a organização de Barretos se pronunciou? Sim, sentiram a pressão. Soltaram uma nota oficial, que a fonte cita, pedindo foco na música, na união, tentando jogar panos quentes. E a Virgínia voltou para Barretos depois, né? Mas para um trabalho. Isso, um movimento estratégico. Voltou para um compromisso publicitário na cidade. E a postura, diz a fonte, foi outra. Sorridente, falou rápido com a imprensa e algo como: a vida continua, estou em paz, focada, no trabalho e nos filhos. A mídia interpretou isso, ao ponto material, como um jeito de mostrar resiliência, fechar o ciclo. E o Zé e a Ana, depois das declarações deles? O Zé, depois da live mais ríspida, ficou mais discreto nas redes por um tempo, focando na música. Fontes no material sugerem que perceberam o desgaste da imagem e recuaram. E a Ana? Continuou os shows, mas com mais cautela nas entrevistas, segundo o relato. Evitando o assunto Barretos, focando na música e nos fãs, tentando se desvincular da polêmica. Então, para a gente ir fechando a análise da fonte, qual o saldo final para os 3 segundos especialistas citados? A Virgínia saiu fortalecida. O consenso apontado no material é esse, que ela conseguiu transformar a vulnerabilidade num discurso de resiliência, de escolher a paz.
A base de fãs engajou forte, as marcas apoiaram. E o Zé e a Ana? Eles tiveram que lidar com as consequências de estarem ligadas à polêmica mesmo sem talvez querer. O Zé enfrentou críticas pela frieza, pela live. A Ana, mesmo conciliadora, ficou no meio do fogo cruzado. A fonte sugere que foi um aprendizado para ele sobre como a percepção pública é rápida e pode ser dura. Certo. Então, recapitulando rapidinho, a saída da Virgínia de Barretos, depois de ver o Zé com a Ana, não foi só um momento. Gerou uma onda enorme. Fãs, mídia, declarações calculadas, marcas se posicionando, tudo isso impactou a imagem e a carreira dos três. Exato. E o principal insight que a gente tira dessa análise detalhada, olhando só para o material que a gente tem, é como esse caso mostra bem a dinâmica, nossa, super volátil da fama hoje em dia, com as redes sociais. Um momento pessoal, íntimo quase, vira uma novela nacional em minutos. Mostra como essa gestão da imagem pública é vital, mas está sempre sendo testada, né? Com certeza. E fica uma reflexão no ar que vem direto dessa análise. Nesse mundo hiperconectado, será que a gestão de imagem consegue mesmo controlar a narrativa de algo pessoal que viraliza? Ou será que, no fim, a autenticidade que o público percebe, mesmo que seja numa vulnerabilidade, numa reação meio impulsiva, acaba sendo a melhor ou talvez a única estratégia para lidar com essas tempestades? Fica aí para a gente pensar sobre essa linha tênue entre o pessoal e o público hoje.